Você carrega a sua cruz como o Senhor planejou para cada um de nós? A palavra de hoje nós vamos aprender a carregar a cruz de Cristo. Brincando, a gente brinca muito quando se fala de casais. Para muitos, carregar a cruz é carregar o cônjuge, né? Mas nós vamos falar de daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, daquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Então, glorificado seja o nome do Senhor no dia de hoje, não é? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a companhia dos amados. Juntos faremos menção do nome do Senhor. Eu fico agradecido por aquilo que Deus tem feito, né? A pandemia está indo embora para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Do Senhor Jesus. Agora, irmã Leda, obrigado. Então, assim, várias pessoas têm buscado a vacina. Então, hoje, glorificado seja o nome do Senhor. O Amazonas está vivendo um novo tempo, né? E a gente ora para que o país possa viver o que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia. Mas nós estamos online também pela página da igreja no Instagram, tá bom? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero, sem demora, começar a compartilhar com os amados, né? A palavra que está lá em Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 32. Mas antes, nós vamos numa palavra de oração. Baixe sua cabeça aí conosco. Pegue esse texto que vamos ler, marque ele, medite nele nesse final de semana. Porque o nosso próximo encontro é no sábado, às 20 horas, na sala de oração. E temos o nosso culto presencial, já estamos com nossos cultos presenciais, às 18 horas, celebração da família, e será o culto de ceia, e também vamos estar celebrando a Páscoa do Senhor. Então a gente glorifica o nome do Senhor. Irmão João Paiva, que bom ter a sua companhia. Fique mais um pouquinho conosco, porque a palavra que o Senhor tem hoje, está entregando hoje para nós, vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Nós vamos aprender com Cristo, não é? Vamos refletir Jesus lá no Getsêmani, o que ele viveu e como ele se preparou para enfrentar a cruz. Por isso que a nossa palavra de hoje, carrega a sua cruz, tá bom? Então vamos numa palavra de oração. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu cuidado conosco, pelas tuas misericórdias. Hoje é sexta-feira da vitória, sexta-feira santa, Pai. Hoje foi o dia que o Senhor Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E já estava planejado por ti, ó Santo de Israel. Então nós glorificamos o teu nome porque tudo foi pensado em nós, pecadores. E sabemos que sem o sacrifício do Senhor Jesus, não estaríamos reconciliados contigo e fazendo parte da nova e eterna aliança. Então glorifica o teu nome no dia de hoje, Pai. Glorifica o teu nome. Se com as famílias aqui já representadas na nossa live, e que tu possas entrar nos lares no dia de hoje. Manifesta-te com poder e com glória, Pai, para que possamos ver o teu agir, para que possamos ver os teus sinais e milagres acontecer nos dias de hoje, assim como foram na igreja primitiva. Então nós pedimos de ti, ó Santo de Israel, que tu acampes teus anjos dentro e fora de nossas casas, de nossos lares. Fazer valer as tuas promessas em nossas vidas. Glorifica o teu nome no dia de hoje, Pai. Nós entregamos nossas vidas aos teus cuidados nessa noite. Fala conosco, Pai, através da tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia. Nós glorificamos o teu nome no dia de hoje. E é no nome de Jesus que te oramos, te agradecemos. Amém. Então, nossa palavra hoje está pautada no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, leremos até o versículo 42. Marque esse texto na sua Bíblia para que você possa fazer uso e depois meditar nessa palavra, porque esse texto é extremamente rico em lições
para as nossas vidas. E diz assim a palavra do Senhor. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou e dizendo as mesmas palavras, e voltando achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormei agora e descansai. Basta, é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Amados, quando Jesus foi para o Getsêmani, ele tinha um propósito em mente. Ele deixou bem claro aos seus companheiros para orar e vigiar. Seria um período de preparação para enfrentar a cruz, ao problema que estava chegando. Mas os seus discípulos não entenderam e dormiram. Acharam que foram para aquele lugar retirar-se para descansar. O jardim identificado como Getsêmani fica localizado ao pé do Monte das Oliveiras, localizado em Jerusalém, e o nome significa prensa de azeite. Não é? Posso dizer que Getsêmani foi um lugar de preparação para aquele momento terrível que o Senhor Jesus iria enfrentar. Não é? Nós também passamos por momentos, por lugares como o do Getsêmani, que precisamos nos preparar, nos capacitar para o que está à nossa frente, para o desafio que está diante de nós, para talvez os problemas que iremos enfrentar. A Bíblia nos diz que há tempo para cada coisa debaixo do céu. Tempo para a gente falar, para agir, para chorar, para calar-se, para orar. Em cada momento, em cada lugar diferente, tem um propósito de Deus. Nada acontece em nossas vidas sem o que o Senhor Jesus saiba, sem que Ele tenha o controle e sem que Ele tenha um propósito. Né? Então, Jesus estava no Getsêmani se preparando para a cruz. Os seus discípulos não se prepararam, por isso não suportaram o que viram, a dor, o sofrimento, o abandono. Não é? Embora Jesus deixou bem claro, vigiai e orai. Né? Jesus disse lá em Mateus 16, 24 aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue o seu bem-estar, negue o seu conforto extremo. Né? Jesus, amado, sabia que precisávamos desse tempo de oração para nos preparar para as coisas que estão adiante de nós. A cruz é o Evangelho de Cristo. A vida cristã
está em crucificar os desejos da carne, negando o pecado e negando o mundo e vivendo para Deus. Jesus sabia que precisava se preparar para enfrentar a cruz, por isso precisou orar e vigiar, não é? Você tem se preparado, tem orado para carregar sua cruz? Hoje é um dia de refletirmos sobre como estamos vivendo no dia de hoje. Em pleno século XXI, como temos tratado a cruz de Cristo? Como temos tratado o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Vamos aprender aqui com Jesus? Vamos refletir sobre o momento que Jesus viveu ali no Getsemane e aprender a se preparar para levar cada um de nós a sua própria cruz. Em primeiro lugar, amado, para levarmos a cruz com confiança, para vivermos o melhor de Deus, precisamos orar. A oração é primordial na vida do Senhor. No versículo 32, o Senhor Jesus diz: eu vou orar, né? Assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele disse: eu vou orar, não é? Jesus foi orar sozinho, porque ele sabia que quando ele estivesse na cruz, ele estaria sozinho, não é? Entendia que a oração o capacitaria para as lutas que viriam a partir dali. A oração ia capacitar para vencer com louvor as dificuldades que estavam diante dele a partir dali. Ele ia enfrentar o julgamento, ia enfrentar os açoutes, ia enfrentar a coroa de espinhos, ia enfrentar o preso na cruz e, por fim, teria que enfrentar a morte. Muitas pessoas querem apenas receber a bênção ou querem receber a oração, mas não querem orar por si mesmo, não querem orar, pagar o preço de oração, ficando muitas vezes dependente de terceiros. Quantas pessoas conhecemos que não têm tido o objetivo de orar por si, não têm o estilo de vida de oração que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós? Contudo, não é? Na hora de levar a cruz, cada um leva a sua própria cruz, não é? Ninguém pode carregar a cruz do outro. Na hora do juízo, cada um vai responder por si as suas ações e atitudes aqui na terra, né? Então todos nós precisamos nos preparar para carregar a nossa própria cruz, né? Um evangelho sem cruz, queridos, é um evangelho sem graça, sem a graça do Todo-Poderoso, não é? Muitos querem crer, pregar vitórias, receber vitórias. Então, para recebermos as vitórias como o Senhor Jesus quer nos entregar, precisamos nos preparar para os desafios que estão adiante de nós, para os desafios que vão se apresentar ao longo de nossas vidas e que muitas vezes passam pelo crivo da cruz e passam pelo sofrimento. Paremos um pouco e pensemos como temos tratado o Jesus chamado Cristo, que subiu na cruz do Calvário como dia de hoje, sexta-feira, por nós, por cada um de nós. A oração é a forma mais simples que o Senhor deixou para nos preparar para a guerra, nos preparar para a vitória, nos preparar para enfrentar os problemas que estão adiante de nós. Daniel, querido, orou na cova dos leões, como está lá em Daniel 6. Elias orou lá na caverna. Jonas orou no ventre do peixe. Se até Jesus sentiu a necessidade de orar, quanto mais nós, pecadores, quanto mais nós, mortais, quanto mais nós que precisamos da graça do Eterno todos os dias. Se você estiver passando por lutas, tira um tempo para a oração, tira um tempo para a consagração, tira um tempo para buscar a Deus o Todo-Poderoso e Ele vai te ouvir e te trará a resposta que você precisa. Lá em Jeremias 29, 11, diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais.
O que você espera de Deus no dia de hoje? Depois de tudo que falamos aqui, o que você espera do Senhor hoje? E o que você tem a oferecer a Ele hoje? Precisamos oferecer o nosso melhor para Deus, porque Ele ofereceu o que Ele tinha de melhor no céu, o seu próprio Filho. No capítulo 33, Jeremias, capítulo 3, diz o seguinte: clama a mim e respondeste-ei e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Percebe? O relacionamento com Deus se vem através da oração. A voz de Deus começamos a ouvir através da oração. Prepare-se para as lutas através da oração. Através de uma vida dominada pelo Espírito Santo. A segunda lição que o Senhor Jesus nos deixa no dia de hoje é que precisamos vigiar. No capítulo 14, versículo 34 de Marcos, diz o seguinte: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. O Senhor foi 3 vezes orar, queridos. Deixou os seus discípulos ali, deixou vamos dizer assim, essa ordem para mim e para você. Vigiai, orai, buscai. Jesus pediu aos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para ficarem junto ali, orando, vigiando. Existem momentos em nossas vidas, amados, que precisamos fazer alguma coisa. E muitas vezes não dá para se fazer muita coisa. A única coisa que dá para se fazer é orar. Então precisamos orar, assim como Jesus fez. Muitas vezes não dá para fazer nada e a oração é a nossa única arma para vencer as dificuldades que estão adiante de nós. Precisamos, amados, ficar atentos, quietos e vigilantes para ver o que o Senhor está dizendo, para ver o que o Senhor está fazendo ao nosso redor, ao nosso meio, para conosco. Com isso podemos nos tornar cada vez mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quantos de nós, queridos? Quantos de nós faz muito tempo que não ouve a voz de Deus? Quantos de nós precisam ouvir a voz de Deus hoje, não é? E muitas vezes não ouvem por falta de oração, por falta de vigilância, por conta de erros e acidentes que vai acontecendo ao correr das nossas vidas. Um minuto desatento pode comprometer a vida inteira. Um minuto desatento, vou repetir, pode comprometer a sua vida e a vida da sua família inteira. Então precisamos estar diante do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele está buscando nos distrair, tirar o nosso foco do Senhor, tirar para que percamos as bênçãos que já estão a caminho, aquelas que já foram liberadas e aquelas que já foram conquistadas pelo Senhor Jesus. Então preste muita atenção no que eu vou falar hoje. Ele faz tudo para tirar o seu foco do Senhor. A Bíblia diz que ele vem senão para roubar, para matar e destruir. Fique atento para que o Senhor mantenha as bênçãos sobre você. E muitos de nós estamos dormindo. O sono espiritual é um grande problema na vida de muita gente. Lutamos contra a carne e às vezes, e muitas vezes, estamos fracos demais para orar. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. E através da oração, nós vamos conseguir vencer. Por isso ele diz, orai sem cessar. Como Simão Pedro e seus companheiros, também achamos difícil orar até mesmo 1 hora. Se eu for fazer uma pergunta para muitas pessoas, ainda não tiraram nem 20 minutos hoje para dobrar o joelho e orar na presença do Senhor. Como está lá em Lucas 14, 37. Porque estamos com os olhos pesados, carentes, com sono,
sono que é real no século 21. O avivamento que queremos não vai chegar se não houver renúncia, se não carregarmos a cruz e se não tivermos uma vida de oração. A vigilância nos ajuda a orar mais e a entender o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Queridos, temos uma pandemia no Brasil e no mundo, mas o nosso Deus não parou de agir, o nosso Deus não parou de ser Deus, Ele não parou de abençoar, Ele não parou de repreender toda a obra do maligno, mas precisamos estar atentos naquilo que Deus tem para cada um de nós. Em momentos de preparação, precisamos estar sempre atentos, vigilantes e orando sem cessar. Os dias são maus, mas a oração é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se você estiver prestes a enfrentar uma situação difícil, fique bem atento, vigiando, para não tropeçar e não errar. Porque às vezes nós achamos que somos muito experientes. O inimigo coloca cada dia uma situação nova para que possamos tropeçar e errar e falhar para poder nos acusar. Então, queridos, prepare-se para as lutas com vigilância. Vigie, vigie, vigie. Em terceiro lugar, não é? Em terceiro lugar, para sairmos bem vitoriosos sempre, no meio dessas dificuldades todas, precisamos aceitar a vontade de Deus. Tem muitos de nós lutando contra Deus. Muitos de nós lutando contra Deus. Tem pessoas que o Senhor tem projetos, tem ministério, mas tem lutado contra Deus. No versículo 36 diz o seguinte: E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. A vontade de Deus deve prevalecer em tudo em nossas vidas. Às vezes queremos as coisas de Deus, ganhar bênção de Deus, oportunidade de Deus, nós queremos fazer do nosso jeito e não da vontade do jeito de Deus. E as coisas não funcionam assim. Esse é um comportamento infantil de muitos nós que estamos há muitos anos no Evangelho. Muitas vezes, até eu conheço pessoas, vou sair da igreja porque o Senhor não me respondeu na hora que eu quis. Nem sempre o Senhor vai dizer sim para você, como Ele disse não aqui para Cristo. Você acha que Ele não ouviu a voz de Cristo, o clamor de Cristo, quando Ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice? Ouviu. Eu fico imaginando que o coração de Deus sangrou ao ver o seu filho tão angustiado. Porque nós, pais humanos, quando vemos nossos filhos sofrer, ficamos angustiados, não é? Então, queridos, muitos de nós, pais, ensinam o seu filho, ensinam que eles não devem ouvir não, fazem todas as suas vontades. Então precisamos ouvir sim, não de vez em quando, porque o mundo vai dizer não para você, Deus vai dizer não para você. Então não temos muitas vezes ganho aquilo que queremos e não sabemos lidar muitas vezes com as perdas. As perdas na nossa vida cristã é a preparação para ganhar depois, para vencer depois. Lá no Salmo 126, versículo 5 diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amados, é tempo de semear no reino de Deus, é tempo de viver o melhor de Deus, é tempo de conquistar. Ano de 2021, o Senhor nos trouxe o ano da conquista. Tem conquista para o povo de Deus, tem conquista para a família da fé. Porque foi o Senhor que falou, foi Ele que criou esse plano, foi Ele que deu essa estratégia para a sua igreja aqui na terra. Então é tempo de conquistar. Quantos de nós, amados irmãos, que estão conosco, têm conquistado, têm portas se abertas para eles, têm prosperado? Então, queridos, precisamos viver o melhor de Deus.
A vontade de Deus é maior do que a nossa, é melhor do que a nossa. Mesmo o não de Deus é o melhor para as nossas vidas, porque Ele sabe todas as coisas. Então precisamos entender que a vida nem sempre acontece como planejamos. Nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. A vontade de Deus precisa ser prevalecida. Ele é o nosso Pai. E Jesus chamava ele de Abba Pai, de paizinho, como assim significa, para nos ensinar que precisamos aceitar a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância, como crianças. Como crianças. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, o que é melhor para a nossa família. Lá em Mateus 7, versículo 9 diz o seguinte: ou qual entre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E esse momento de pedir, queridos, é na oração, é de joelho, é glorificando o nome do Senhor. Antes de tomar qualquer decisão ou começar um novo tempo na sua vida, busque a orientação de Deus. É isto que o Senhor quer para a sua vida, planejou para a sua vida. Ele sabe de tudo e nos dá estratégia e nos orienta a fazer o melhor diante dele e o melhor para as nossas vidas. Em Isaías 42:9, olha o que o texto nos diz. Eis que as primeiras coisas que já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venha a luz, vos faço ouvir. Quando temos comunhão com Ele, Ele faz nos ouvir os seus planos para nossas vidas. No versículo 23 diz: quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Ele nos dá direcionamento e planos para cada um de nós. Se as coisas não forem como você quer, ore humildemente diante do Senhor, pedindo qualquer coisa. Porque lá em Mateus 21:22 diz que tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a oração é acompanhada de obras e de fé. Né? É de obras e de fé. Mas aceite a vontade de Deus para a sua vida hoje. Prepare-se para enfrentar a cruz que está à sua frente, o desafio que está à sua frente. Esses dias têm sido dias difíceis, dias de luto para muitos, dias de perdas para outros, dias de conquistas para outros. O nosso Deus continua em pé, continua firme. Então aceite a vontade de Deus, aceite a preparação de Deus. No versículo 41 e 42 diz o seguinte: voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto que me trai. Jesus conhece todas as coisas. Chegou a hora. Levantai-vos. Que coragem é essa do Senhor Jesus? Ao se levantar naquele momento onde ia enfrentar talvez o maior desafio da sua vida como humano. Mas ele começa enfrentando através da oração, com oração. Quando ele diz: basta, chega, chegou a hora, vai se cumprir a palavra do meu Pai e eu estou pronto para obedecer. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. E essa ordem é para mim e para você hoje. Chega de ficar dormindo, chega de ficar parado, chega de murmuração, chega de estar olhando para o problema
Levante-se, vamos, se levante, tome a sua cruz, a cruz de Cristo, ande para a vitória, cresça para conquistar, pule para um lugar mais alto. Jesus teve a coragem por estar preparado através da oração. É a oração que nos prepara para vencermos, nos prepara para conquistar, nos prepara para ir além das nossas possibilidades. Foi o que aconteceu com Jesus? Ele vigiou, orou e aceitou a vontade do seu Pai. É o que precisamos fazer. Quando você estiver enfrentando lutas, não esqueça. Entregue tudo ao controle de Deus através da oração.